é absolutamente importante passar o conhecimento sobre o resgate, minhas tecnologias que vocês conhecem. A razão pela qual eu construo minhas tecnologias com base na consciência é porque você pode usá-las para materializar certas realidades. Segundo os principais pesquisadores do mundo, eu inclusive, quando a tecnologia penetrar ainda mais na nossa sociedade, só será possível controlá-la com a ajuda da consciência. É uma tecnologia que permite controlar dispositivos. Eu tenho invenções como o sistema de transmissão de informações. Familiarizar-se com minhas patentes. Lá você também encontrará sensores que já foram testados. Um pensamento foca em um cristal, é transmitido para outro cristal e é lido. É uma tecnologia com controle a qualquer distância. A prevenção de catástrofes com a ajuda de sistemas cristalinos específicos. Essas técnicas podem em breve se tornar muito necessárias, porque, como eu disse, será necessário controle sobre a técnica. Este sistema educacional é único na Rússia e foi reconhecido e aprovado pelo Ministério da Educação como um programa estadual. Mostrei que essas tecnologias são necessárias principalmente sob as condições dos sistemas técnicos em rápido desenvolvimento do mundo. Já existem sistemas computacionais evoluindo na forma de inteligência artificial. Eles já são capazes, por exemplo, de apagar memórias de dados de outros computadores à distância, interceptar o fluxo de corrente nas linhas, novamente percebido à distância, ou bloquear campos eletromagnéticos, etc. Já são capazes de fazê-lo. Se você acoplá-los, obtém um sistema de inteligência artificial que também se desenvolve de forma independente. Pode-se então controlar tal sistema com a ajuda da consciência, ou, se necessário, pará-lo. No desenvolvimento de tecnologias da própria consciência, não há limitações no que diz respeito ao desenvolvimento de qualquer outro elemento de informação. Você deve ser capaz de controlar qualquer sistema, seja uma nave muito complicada ou um sistema de origem extraterrestre. Não importa quão complicados sejam esses sistemas. Os ufólogos têm dados de que entre as civilizações extraterrestres existem as altamente desenvolvidas e as menos desenvolvidas. Considero qualquer informação como uma informação completamente neutra, porque meu trabalho é levar em consideração todos os sistemas. Se alguém acabou de dizer na rua que há um problema em algum lugar, você tem que fazer algo aqui também para que possa ser controlado. Ao dirigir, não coloque limitações em um sistema que é muito complicado ou inteligente demais. Porque, como eu disse antes, existe a lei da distribuição da informação. Todo objeto de informação é igual. Se todos seguirem o caminho do desenvolvimento harmonioso, tudo bem. Mas se houver um desenvolvimento não criativo, qualquer objeto de informação pode controlar. Assim, a informação de uma folha de grama pode controlar um poderoso complexo. Deve ser entendido que a informação que eu dou fornece controle independentemente da complexidade ou potencial de um objeto. Vou encerrar a palestra agora. Na minha prática, existem duas maneiras de responder as perguntas. É melhor colocar as perguntas na mesa por escrito antes da palestra, mas se elas surgirem após a palestra, existe a opção de deixá-las diretamente no escritório ou na caixa de correio. Às vezes eu dou a resposta telepaticamente. Transmita brochuras com excertos especiais ou um filme áudio. Enquanto houver perguntas, faça-as. Claro, depois de um certo tempo, você alcançará o nível de clarividência controlável mais rapidamente. Então, a questão muitas vezes surge. Pergunta: até que ponto uma pessoa pode otimizar suas próprias habilidades de clarividência controlável? A questão é que, depois da tecnologia da salvação, por assim dizer, no sentido ideológico, pode-se otimizar na medida do necessário. Por exemplo, se temos uma reação nuclear em rápido desenvolvimento, então a clarividência controlável deve preservá-la, mesmo se você viu o que aconteceu um segundo ou um mês atrás.
O ponto de salvação é que a clarividência controlável deve controlar do ponto de vista da harmonia do controle. É por isso que a otimização deve ser direcionada. Se você quiser ver o nível micro, então você deve trabalhar nele. Não importa quanto tempo leve, mas aprenda a vê-lo, controlá-lo, etc. Mais sentido ideológico é colocado na tecnologia de resgate. Você tem que se salvar e o tempo é determinado por esse objetivo. Como otimizar seu negócio? Você pode imaginar o negócio na forma de uma esfera à sua frente. Ao fazer isso, você ativa todas as características possíveis do negócio ao máximo, ou ativa qualquer característica única necessária ao máximo. Também pode ser imaginado na forma de uma esfera. Então você pega os 4 axiomas, ou os apresenta mentalmente na forma de esfera, ou os escreve em pedaços de papel. Esses são os objetivos do negócio. Você sintoniza, encontra as conexões e as anota. Ao focar nessas conexões, você obtém o controle direto do negócio. Esta é uma pergunta geral. Como você pode tratar uma pessoa com este método? Por exemplo, anote seu diagnóstico e os axiomas que cercam. Você tenta diferentes combinações. Então, mova os axiomas ao redor do centro, que é o diagnóstico nesse caso. Preste atenção às informações que você obtém dele. Se após 5, 7 combinações a informação permanecer constante, então você obteve o controle necessário. Você também pode fazer isso mentalmente. Não é necessário mudar fisicamente os axiomas. O trabalho mental é ainda melhor. Então, sintonize-se nas 4 esferas e assim faça a projeção na 5ª. Se observarmos como o nível de desenvolvimento é construído do ponto de vista do desenvolvimento dinâmico dos eventos, onde o estático se cruza com a dinâmica no nível informacional, notamos principalmente uma construção quíntupla. As 4 estruturas são sistemas de suporte. A 5ª é o nível de transição. Se olharmos para a estrutura do nível de troca de informações em termos de tratamento remoto ou gerenciamento de eventos, o 5º elo é o nível de transição, onde a meta deve ser definida. Eu tenho que entender que o objetivo não é absoluto. Ele está sempre conectado ao restante das informações em mudança. Em meus trabalhos no campo criativo da informação, descrevo que cada objeto de informação está conectado entre si, como olhar para ele e o que se segue dele. Lá é descrito o mecanismo dessas conexões. Acho que o elemento principal aqui é a prática. É aconselhável passar algum tempo diariamente no controle da própria consciência. Com o tempo, torna-se algo natural e não será mais difícil preparar. Quando a clarividência controlável se expande, torna-se sistêmica. Tipo, você apenas olha para a porta e a abre, liga um ditafone, etc. Será natural e você poderá controlar tudo o que acontece. Se todos viverem para sempre, qual é o objetivo e o que fazer com a superpopulação na Terra? Leve em mãos meu livro sobre a ressurreição e a vida eterna. Lá você encontrará respostas detalhadas para as perguntas. Fica claro que a vida eterna é considerada um elemento da lei do Criador. Ele cria o eterno, e neste contexto a vida eterna é seu objetivo para todos, já que o eterno cria o eterno. É simplesmente a lei da informação sobre a igualdade de criação de informação. A propósito, este é um problema matemático muito preciso. Existe um princípio, até mesmo na matemática: grande quantidade leva a grande quantidade. O objetivo na ideologia é que, se definirmos a tarefa do desenvolvimento eterno, resolveremos imediatamente todos os problemas de relacionamento entre os diferentes objetos: humano-humano, humano-ecologia, problemas dentro da ecologia, etc. O sistema mudará de acordo com o desenvolvimento e, como você sabe, basta definir uma meta, então ela sempre poderá ser alcançada. Então não é mais necessário desenvolver o sistema de armas.
Aliás, apresenta o termo ressurreição como uma forma característica em oposição a um possível sistema de aniquilação global. Isto é, se provarmos a possibilidade da ressurreição, então fica claro que não há mais sentido a fabricação de armas. Assim, como não adianta esperar que os políticos cheguem a um acordo ou que uma questão seja resolvida em algum nível intergovernamental. Às vezes, parece que essa característica não é objetiva nas considerações, então é melhor calcular apenas com você mesmo. Isso significa que é preciso orientar-se consigo mesmo e a partir de si mesmo. E se o homem foi criado à imagem, então também foi criado livre. Então, por que qualquer sistema de aniquilação global deveria nos tocar? Algo deve ser feito para que não sejamos afetados por isso, inclusive na forma que comprova a ressurreição. Tal filosofia, por assim dizer, está subjacente a este livro. Além disso, há outro objetivo: dar à personalidade uma liberdade real, porque quando todos veem um número infinito e eterno de eventos de maneira lógica, pode-se ser livre, porque fica claro que estamos nessa eterna sequência de eventos e é possível fazer o que você pretende fazer. No que diz respeito à superpopulação, este livro descreve como se pode criar matéria com a ajuda da própria consciência. Meu trabalho em Novosibirsk e na Universidade de Moscou sobre materialização diz que se pode materializar. No vácuo, criei oxigênio comum, terra, plantas, etc. São experiências diferentes em termos de materialização. Isso significa que se pode criar tanta superfície quanto for necessário, ou outras terras. Na realidade, não é um problema. O significado aqui é que o mundo está presente como uma consciência coletiva, que inclui a consciência do Criador como parte. Segue-se que, quando o Criador faz parte do mundo, ele nos ensina a sermos nós mesmos criadores, para que também possamos criar. Portanto, uma vez que você comece a praticar em termos de resgate macro, você descobrirá que se o objetivo é a criação de espaço ou tempo, não é tão difícil. Em princípio, o termo esforço não existe aqui. Pode aparecer em um estado comum, natural e um pouco aliviado, porque você está fazendo algo para todos e que lhe dá estabilidade. Quando você se envolve em resgate, você também escolhe a missão de socorrista. Outra questão trata dos termos bem e mal. Pergunta: por que o mal vive e prospera, mas o bem sempre triunfa? Resposta: o termo a vitória do bem baseia-se atualmente no fato de que se está principalmente ciente do perigo existente e reage adequadamente a ele. Eu essencialmente acrescento o conceito do mal ao conceito de falta de conhecimento. Se o conhecimento não encerra todo o sistema no complexo, parece que temos um bom sistema, mas às vezes acaba sendo negativo. Portanto, o objetivo da minha educação é incluir todos os elementos da realidade. Porque a educação é imperativa para todos os sistemas globais? É a capacidade de olhar para todos os elementos da realidade em sua totalidade ou individualmente. Você pode simplesmente imaginar o mundo na forma de uma esfera com um raio de 2 centímetros. Isso também será verdade. O homem pode ver todos os processos dentro dessa esfera. Claro, o bem sempre vence. No entanto, no momento, a situação em torno de uma possível aniquilação global é tal que seria benéfico se cada indivíduo pudesse salvar os outros. Então não há dúvida de que nos salvaremos como um todo. Outra questão é sobre o custo da palestra. A questão do custo se deve ao processamento digital da informação. Após a palestra, é feito um escaneamento digital e você recebe sistemas de processamento de informações digitais. Eles devem ser carregados com você por um mês após cada palestra. É feita uma gravação de vídeo, então durante o mês você tem que monitorar e controlar minimamente a situação. Eu verifico as células e os eventos. Por que morrer não é um método de prevenção de uma possível catástrofe global?
A questão é que quando postulamos a ideologia da vida eterna, não criamos armas, pelo menos não nós mesmos. Outra coisa é que o mecanismo da não-morte requer regeneração e controle de todo o espaço exterior. Por isso, é um dos métodos de prevenção de uma possível catástrofe global. Então, por que as pessoas morrem? A questão é mais geral, como se pode prevenir a morte em primeiro lugar? Esta questão também serve para os pequenos. As crianças relataram por que morrem e como evitá-lo. Então vamos expressá-lo assim. Resposta: na minha opinião, a questão deve ser tratada em termos gerais, ou seja, geralmente relacionada com o conceito de morte. Tem um livro inteiro sobre isso. É possível aprender uma língua estrangeira usando seu método? Você definitivamente pode fazer isso se servir a tarefa de macrosalvação. Se alguém quiser aprender uma língua para fins particulares, tente combiná-la com o objetivo de salvação geral. Portanto, encontre algo que possa estar nele para todos em termos de resgate macro. Eu tenho uma aluna que pode controlar avaliações muito precisas no mercado de ações. Ela combina essas avaliações com as tarefas de resgate geral. Se você encontrar esse mecanismo, poderá controlar todos os processos. O mesmo se aplica a idiomas estrangeiros. O que fazer com as emoções quando elas começam a tomar conta de uma pessoa? Na primeira palestra, falei sobre controle pelas emoções. Confira esses controles se puder. Você descarta essa emoção como informação. Pode parecer incomum, pois costumava parecer que as emoções existiam por conta própria. A questão é, você deve mudar uma emoção? Vamos olhar para o sentimento de amor. O que você tem a ver com o amor aqui? O amor é a base do mundo. Você não pode dividi-lo em partes quando se trata de amor verdadeiro, é claro. Há sentimentos que podem ser descompactados ou divididos em partes componentes. Se estamos lidando com sentimentos desse tipo, podemos dissecá-los e ver as consequências que levam às emoções. Você pode rastrear de onde vêm as emoções, que tipo de impacto é e em seguida resolver esse impacto. Alguns pensam que foram enfeitiçados por um mal-olhado. É uma simples troca de informações. Ao se envolver em resgate, a tarefa é construir e não destruir os outros, para poder ajudar as pessoas. Para quem destrói, a tarefa é muito simples, basta destruir. Você deve ser capaz de dirigir sem destruir o outro, vice-versa. Por exemplo, ajudar a pessoa para que uma série de eventos se desenvolva em sua vida que a leve ao conhecimento. Em todo caso, o desenvolvimento eterno pressupõe a educação segundo as tecnologias do Criador. Outra questão é como divulgar o livro Ressurreição e Vida Eterna? Resposta: este livro é para todos. Se houver uma maneira de divulgar o livro, então deve ser feita. Há também a monografia Ressurreição, de 1999. A Ressurreição e a Vida Eterna é de 2001. É claro que é do meu interesse que todos tenham este livro. Claro que existem direitos do editor e do autor, mas, como eu disse, me felicito com a distribuição do livro. É diferente quando o editor faz isso. Ele faz tudo comercialmente, em larga escala e de maneira diferente. É diferente novamente. Se sua fonte de distribuição não for diretamente comercial, não há limitações aqui. Se você tem a capacidade de fazer isso pela internet, então envie o livro para todo tipo de pessoa. Eu sou a favor.